Nada como um dia após o outro. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como vocês estão? A paz, beleza? Mercado muito generoso no dia de hoje. 3 operações, 3 oportunidades maravilhosas, 2 gains e um stopzinho. Boas oportunidades, elas aparecem sim. E você tem que aproveitar quando esse contexto está no seu gráfico. Vou fazer uma análise muito minuciosa aqui para você, mas eu quero que você esteja junto com a gente para operar todos os dias. Não perca mais tempo. Preencha hoje mesmo o formulário e venha estar junto, operando com a gente de forma correta, no contexto correto, da forma como deve ser interpretado. Pare de perder tempo estudando o que não deve ser estudado, estudando e dando voltas, fazendo o que não deve ser feito. Mercado bem generoso no dia de hoje, mercado que deu umas oportunidades, só que a gente teve que ter muita paciência. O primeiro trade ele foi acontecer depois das 10 horas da manhã. Por que isso, Felipe? Porque antes disso foi bem complicado aqui. Abertura já com gap de alta aqui, representado por essa marcação aqui, tá? Deixa eu até ajustar ela aqui. Marcado por essa barra aqui. Gosto de deixar isso aqui para ilustrar para o pessoal, para mostrar que isso aqui não é um fundo, isso aqui é só uma continuidade. Se isso aqui é uma continuidade, você tem que ter paciência. Nós tínhamos uma leitura depois da abertura do mercado devolver. Poxa, Felipe, mas o mercado só foi cair de fato no período da tarde, depois de meio-dia. Tive que esperar isso tudo. Eu estava vendido, tá? Infelizmente eu não consegui carregar todo esse movimento. Mas foi um belíssimo trade, uma belíssima operação. O que a gente tem aqui para analisar? Felipe, mercado abriu, vou analisar pelo gráfico de 1 minuto, que foi por onde a gente fez nossa análise por completo, tá? Foi maravilhoso essa leitura, essa didática do dia de hoje. O pessoal saiu muito satisfeito com a aula de hoje, aprenderam bastante. Felipe, o que a gente tem aqui? Qual que é a leitura que a gente tinha aqui? Mercado com gap de alta, armou o primeiro pivô de alta. Felipe, se o mercado arma pivô, o que eu tenho para validado aqui? Eu tenho nossa primeira região de prêmio e desconto. Se eu tenho esse primeiro contexto, eu vou efetuar a nossa marcação de order block. Feita a marcação de order block, eu vou fazer a entrada na compra deste contexto. Está marcado via esse movimento aqui, tá? Esse é o order block. A compra que a gente efetuou, a primeira compra foi neste order block, validado após esse vencimento aqui dessa máxima. Porém, a gente até foi por pouco, tá? Que a gente não pegou a venda, não desceu vendido desse ponto aqui. Foi observado aqui pela gente esse cenário. Mercado formando essa derivazinha. Quem já opera, já entende um pouco do contexto por completo, sabe que esse ponto aqui é um ponto de reversão de mercado dessa formação. Tinha aqui um Fair Value Gap, que o mercado já preencheu esse Fair Value Gap, só que a gente estava caracterizando lá na sala na hora. Vamos esperar o mercado confirmar aqui, retornar e dar a venda. Felipe, mercado é esse trade? Infelizmente não. O mercado simplesmente fez um movimento já direto. Já tocou e já veio de uma única vez testar este order block. E aí foi tiro e queda. Já tínhamos analisado, já tínhamos ilustrado. Primeiro tradezinho aí, 500 pontos na conta. Primeiro trade muito tranquilo. Logo em sequência, lá pelo gráfico também de 1 minuto, analisando o cenário que o mercado estava fazendo, nós identificamos aqui uma rejeição nessa região aqui de topo, tá? O mercado não estava conseguindo passar e tentando cair, tentando cair, tentando cair. Fui lá e falei com o pessoal, olha só essa movimentação, essa subida aqui do índice, o que eu tenho aqui? Eu tenho um doji. Falei assim, enquanto o mercado não se mantiver acima do doji, o cenário ainda é comprador. A gente precisa de um rompimento dessa região. E quando houver esse rompimento, nós vamos poder tomar um risco. Só que aí a gente observou esse primeiro contexto aqui, tá? Primeiro contexto que foi muito importante. Essa rejeição dessa região. E eu acabei de falar assim, ó, vou tomar risco aqui logo nessa venda e não vou perder mais tempo. Se eu não me engano, eu peguei esse trade mais ou menos, foi aqui mesmo, tá? Acabei pegando esse trade aqui com stopzinho aqui acima, o mercado tocou lá na região do doji, não perdeu. Voltou, não me estopou, sambou um tanto aqui, até que ele me estopou. Mais uma vez tentou cair, não perdeu o doji. Eu falei que pessoal, olha só, esse doji está sendo um termômetro pra gente. Felipe, mas por que você está falando de doji? Qual que é a lógica disso, cara? O que o doji representa pra gente? Independente de qual contexto gráfico ele aparece, se ele está no fundo, se ele está no topo, se ele está no meio do gráfico, o doji representa indecisão de mercado. E qualquer movimento, seja acima ou abaixo,
representa que esse camarada está sustentando uma movimentação. Se o rompimento ele é para cima, o mercado está mostrando força compradora, está mostrando que o doji, quando ele fecha como esse daqui, totalmente indeciso, mostra para gente uma referência de, opa, ali tem compradores, ali pode haver uma defesa no quesito teste desta região. E aí o mercado toca uma vez e não passa, toca duas vezes e não passa, toca uma terceira vez e não passa. Somente no quarto movimento, que aí você pode observar que o mercado vem também estopar todo mundo nesta referência, nesta região. E aí a gente já tinha feito nossa operação, tá? A gente tomou esse stopzinho e eu fiquei falando pro pessoal, ó, vamos ficar atento, a gente pode pegar uma manipulação de topo. Essa região aqui tá muito interessante, esse mercado tá num ponto ali que pode ser bem legal para a gente efetuar a nossa venda. E aí a gente foi marcando. Teve um movimento FFFD? Não, não teve. Nesse outro ponto aqui, quando a gente efetuou essa leitura aqui nesse primeiro momento, nós identificamos que o stop estava um pouco caro, então a gente ficou de fora desse segundo movimento aqui. E aí eu passei para essa referência aqui. Felipe, teve um movimento de FFFD? Não. Esse outro camarada aqui, Felipe, teve um movimento de FFFD? Aí entra uma situação, tá? E eu vou ser bem sincero com vocês. Nessa hora aqui, eu tinha acabado de levantar, que não estava na frente da tela. Deixei aqui, tá? Passei pro pessoal. Falei que eu estava atento, querendo pegar uma oportunidade de entrada. Só que temos uma única situação aqui. Eu acabei ficando de fora desse movimento. Os meninos lá que acabaram entrando e viram o mercado vir estopar e depois cair, eu falei, entra de novo que agora acho que o mercado pode passar em linha reta. E aí foi a hora que a gente entrou, colocou o stopzinho acima da máxima e acabamos pegando. Pô, Felipe, mas eu também peguei aqui e aí o mercado me estopou, eu fiquei de fora, achando que o mercado ia acelerar e perdi esse movimento. Calma, paciência, tá? Aqui foi aquele cenário que a gente tem, que a gente também conta com um pouquinho da sorte nos dias como esse, tá? Eu evitei um loss, não sei se eu teria entrado novamente, tá? Eu falei com o pessoal, eu vou entrar aqui agora. A entrada nem foi aqui, tá? A entrada foi exatamente no fechamento desse camarada aqui. E o alvo, o primeiro alvo nosso estava na mínima do dia. Só que, desculpa, o alvo técnico nosso estava na mínima do dia, onde iniciou esse movimento como um todo. Porém, a gente tinha essa região aqui como referência, que o mercado não estava passando. Por mais que a gente tinha 1, 2, 3 toques, quanto mais toca na região, mais fraca ela se torna. Eu acabei deixando o mercado tocar neste ponto. Se você observar aqui, é um trade muito bacana aí, tá? O mercado veio, testou a região, travou um tanto ali. Eu falei, opa, eu vou me defender aqui. Se esse negócio voltar, eu não quero estar posicionado. Porque para mim esse rompimento aqui ainda foi falso. Quem opera lá comigo já sabe que esse tipo de movimento aqui de rompimento de mínima é para mim um movimento muito ruim e eu evito, eu fico de fora desse tipo de cenário, desse tipo de contexto. E aí acabei perdendo essa leitura aqui, porque eu acreditei que fosse uma movimentação de alta, e aí validou este outro order block aqui, stopzinho aqui em cima, o mercado foi a hora que deu esse candle exponencial violento aqui para baixo, o mercado acelerou com tudo, mas eu já tinha saído, estava feliz da vida, o mercado foi, e aí o mercado perdeu estrutura. Quando o mercado perde estrutura, mais uma vez aqui, valida para você regiões superiores, você coloca sua entrada, seu stop aqui acima, alvo na última região ali que iniciou esse movimento de alto, o mercado deu boa oportunidade. O que eu falo com vocês? Todo dia é um dia, todo dia te dá novas oportunidades, você tem que aproveitá-las quando elas aparecem, beleza? Mercado aqui, nessa consolidação, nesse ponto aqui, é simplesmente ter a paciência de esperar algum movimento para baixo ou algum movimento de continuação vencendo essa estrutura aqui. Dentro desse movimento, como nós estamos perdendo fundo, o nosso change of character está aqui para cima. Ou seja, daqui para baixo, nossa leitura inicialmente é de queda para o mercado buscar a liquidez necessária para continuar subindo. Só ter paciência mesmo, beleza? No dólar não tem nem muito o que falar, tá? Ontem a gente trabalhou uma leitura aqui de consolidação no dólar. Dólar consolidado, região de fundo é região compradora. Tenho a dizer para vocês uma única situação. Infelizmente, esse movimento aqui é aquele movimento que estopa, o mercado fica travado, o mercado faz todo o cenário ali de acumulação para dar essa oportunidade, essa pancada. Depois reacumula para dar outro movimento de continuação.
idade. Então, infelizmente, você tem um stop aqui nessa região, que é um cenário muito ruim. Felipe, comprei no order block aqui nesse toque aqui já, o mercado acabou me estopando. Poxa, depois o mercado fez toda a varredura aqui, fez um spring e acelerou com tudo. Ah, Felipe, eu não peguei essa operação, fiquei de fora. Beleza, tenha paciência e vamos para a próxima. Poxa, aí o mercado subiu mais de 100 pontos ali em linha reta, é complicado, né? Tudo que o mercado ficou fazendo aqui no dia de ontem, tudo que o mercado ficou fazendo nesses dias aqui travados, mostrou no dia de hoje apenas um único movimento com stopzinho barato, uma oportunidade explosiva aí para cima. Para amanhã, sem muito segredo, tá? Nossa leitura está daqui para cima, continuação desse movimento de alta. Tenham paciência, façam as marcações de premium e discount, porque aí você vai ter uma referência boa para estar tomando risco, beleza? Vou fazer uma marcação aqui, vou descer, subir para o gráfico de 15 minutos, só para procurar uma referência melhor aqui, tá? Vou usar essa referência desse camarada aqui como nosso ponto de interesse comprador. E aqui uma nossa região de demanda. Vou até marcar em outra cor, tá? Porque isso aqui é muito importante. Serve como um parâmetro muito grande. Essa regiãozinha de demanda quando o mercado faz esse movimento de rally, base, rally, tá? Porém, você tem dois pontos aqui muito fortes, tocando praticamente um no outro. Eu gosto de sempre deixar marcado, tá? São duas regiões aqui que vale a pena a atenção, sem contar que nós temos ainda este Fair Value Gap e este Fair Value. Felipe, você está marcando muita coisa, o que, que eu vou operar aqui? Primeiro cenário, se o mercado abre com gap de baixa ou dentro dessa mesma região, você tem aqui sua primeira marcação aqui, prêmio desconto, e você vai usar essas referências para se operar. Isso aqui é bom para operar? Não. Isso aqui é bom para operar por estar acima dos 50%? Também não. Esse aqui é bom para operar por estar muito próximo dos 50%? Felipe também não curte muito esse cenário. Então, o cenário ideal é literalmente uma correção muito ampla. Pô, Felipe, mas aí eu não posso esperar o mercado romper e usar essa referência aqui de onda, e caso ele venha cair, uma manipulação testando esse fair value gap seria ideal para compra? Perfeita análise, tá? Se você pensou isso, você está aprovado na provinha. Mercado abriu, deu continuação aqui nesse movimento, espere manipulação testando esse fair value gap para dar continuidade, ou teste nessa base, beleza? Tenham paciência, preencha o formulário, não perca mais tempo, vamos com tudo e bora pro game. Valeu!